Bom, agora que vocês já lembraram o que é polígono, o que é ângulo no polígono e quais são os elementos, nós vamos retomar a classificação de triângulos. Lá no nosso conjunto de figuras, nós tínhamos 5 triângulos. Apesar de todos eles serem polígonos de 3 lados, eles têm o formato bastante diferente. Então, o primeiro tipo de classificação é pelo tamanho dos lados. Nesse caso, nós temos um polígono de 3 lados, ou seja, um triângulo com 3 lados de mesma medida. Essa medida é igual a essa, que é igual a essa. Portanto, nós temos um triângulo equilátero, é o nome que damos a esse tipo de triângulo. Se o triângulo tiver 2 lados de mesma medida, 2 lados congruentes, nós os chamamos de isósceles. E por fim, se o triângulo tiver todos os lados diferentes entre si, nós o chamamos de escaleno. Então, você pode ver que esse lado aqui é maior que é maior que esse. E o mesmo ocorre nesse quarto triângulo. Esse lado aqui é mais comprido do que é mais comprido do que esse. Nós temos, portanto, um triângulo escaleno. A gente pode marcar assim, olha, um tracinho para um lado, 2 para o outro e 3. Né? São 3 medidas diferentes. Um tracinho, 2 tracinhos e 3. A gente indica que eles têm medidas diferentes. E nós classificamos também de acordo com o tamanho dos ângulos. Aqui você pode até usar o seu transferidor que você construiu na oficina para classificar os triângulos. Se o triângulo tiver um ângulo reto, a gente diz que ele é um triângulo retângulo. Se o triângulo tiver todos os seus ângulos menores do que o ângulo reto, né, menores do que 1/4 de volta, né, vamos lembrar a relação com fração, a gente diz que tem um triângulo acutângulo, só com ângulos agudos, menores do que 90 graus. E se o triângulo tiver um ângulo maior do que 90 graus, maior do que 1/4, né, se o nosso giro for maior do que 1/4 de volta, nós temos um triângulo obtusângulo. Então, se tiver um giro igual a 1/4 de volta, né? Vamos lembrar dessa relação aqui. Isso daqui seria 1/4 de volta, nós temos um triângulo retângulo. Se todos os giros aqui no triângulo forem menores do que 1/4 de volta, nós temos um triângulo acutângulo. E se a gente tiver um giro maior do que 1/4 de volta, nós temos um triângulo obtusângulo. 1/4 de volta, ok? Então, cada um dos triângulos pode ser classificado das duas maneiras. Por exemplo, esse primeiro é um triângulo escaleno, porque tem todos os lados de medidas diferentes, obtusângulo, porque tem um giro aqui maior que 90 graus. Esse segundo é um triângulo equilátero, tem todos os lados de mesma medida, acutângulo, porque todos os giros são menores do que 90 graus. Aqui nós temos um caso de um triângulo isósceles retângulo. Ele tem 2 lados de mesma medida e forma um ângulo reto aqui nesse vértice. Por fim, nós temos um triângulo escaleno retângulo. Ele também tem um giro de 1/4 de volta, né, um giro de 90 graus, mas tem todos os seus lados de medidas diferentes. Então, os triângulos podem ser classificados tanto em relação ao tamanho dos lados quanto ao tamanho dos ângulos. Beleza. Vamos agora, então, relembrar as classificações dos quadriláteros. A gente viu no exemplo que temos diversos quadriláteros no conjunto de figuras. Você já deve saber o nome deles, né? Paralelogramo, retângulo, losango, quadrado, trapézio, mas a ideia aqui é a gente aprofundar um pouco mais essas definições. Antes disso, é importante lembrar o que é definição do ponto de vista matemático. Uma definição em matemática reúne todos os atributos relevantes que identificam um conceito. Para definir o conjunto de polígonos, é necessário descrever as características essenciais desse tipo de figura, como a gente fez lá no início. Figura plana, fechada, formada apenas por linhas retas que não se cruzam. Todas essas características são essenciais para as figuras serem polígonos. Então,
Quando eu falo num triângulo, eu posso definir como sendo um polígono de 3 lados, porque eu sei que ele vai ter todas aquelas características que a gente já conhece. É claro que existem outras características sobre o triângulo, mas essas outras características não o definem, são apenas propriedades decorrentes da definição. Por exemplo, ter 3 vértices, a soma dos ângulos internos ser 180 graus, não possuir diagonais e por aí vai. Também são características do triângulo, mas não são definições. Então, pensando nisso, para que a gente aprenda melhor a classificar quadriláteros, nós iremos fazer um glossário. Então, qual que é a ideia? Nós temos aqui uma página com algumas figuras, alguns conjuntos de figuras, né? Polígono, quadrilátero, paralelogramo, trapézio, retângulo, losango e quadrado. E para cada um desses termos nós escreveremos a sua definição e pintaremos as figuras ao lado, que estão aqui, que são exemplos. Nós já sabemos que a definição de polígono é figura plana, fechada, formada apenas por linhas retas que não se cruzam. Aqui ao lado nós temos exatamente 3 exemplos de polígono. Você consegue descobrir quais são? Pause o vídeo e pense um pouquinho. E então, você descobriu? Essa segunda figura não é polígono porque tem linha curva. Essa não é polígono porque tem um lado aberto, né? Não é uma figura fechada. Essa não é polígono porque também tem linha curva. Essa próxima representa uma figura que não é plana, uma figura de 3 dimensões. E essa última tem linhas que se cruzam, portanto, não é polígono. Quadrilátero também já vimos que pode ser definido como um polígono com 4 lados. E aí, quantos exemplos de polígono será que tem aqui ao lado? Adianto para vocês, só uma figura não é quadrilátero. Você consegue descobrir qual é ela? Acertou quem disse que essa bandeira não é um quadrilátero. Apesar de parecer ter 4 lados, entre aspas, essa figura não é um polígono, porque tem linhas curvas, e para ser quadrilátero precisa ser polígono. Então, nós temos aqui 6 exemplos de quadriláteros. E como que vocês definiriam um trapézio? Será que vocês lembram? Eu vou dizer para vocês. Trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Como assim? Lados paralelos são aqueles que estão na mesma direção, né? Então, esse lado aqui, por exemplo, está paralelo a esse. Então, essa figura é um trapézio. Aqui nesse caso, nós temos esse lado paralelo a esse e esse outro paralelo a esse. E assim vai. Então, a gente tem que olhar quantos pares a gente tem de lados paralelos. Nesse caso aqui, nós temos 3 exemplos de trapézio. Nesse terceiro, esse lado de cima é paralelo ao lado de baixo. Essa figura aqui, ela não é trapézio porque está aberta, portanto ela não é polígono. E essa última tem linha curva. A segunda não é um trapézio propriamente dito porque tem 2 pares de lados paralelos. E assim ela ganharia outro nome, paralelogramo, quadrilátero com 2 pares de lados paralelos. Será que vocês conseguem descobrir quantos são os paralelogramos aqui no exemplo? Pare o vídeo e pense um pouquinho. E aí, conseguiram encontrar todos? Nós temos aqui 4 exemplos de paralelogramos. Sim, o retângulo também é um paralelogramo. Esse lado é paralelo a esse, e esse aqui é paralelo a esse. Aqui seria para representar um quadrado, ficou um pouquinho torto, mas a ideia é que este lado é paralelo a esse e este é paralelo a esse. No losango, a mesma coisa, este lado é paralelo a este e este é paralelo a esse. Então, aqui nós temos 4 exemplos de paralelogramo. E retângulo? Quem saberia dizer a definição? A definição de retângulo é um paralelogramo com os 4 ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida.
4 ângulos que medem 90 graus. Então, todas as figuras que tiverem aqui o giro medindo 90 graus vão ser consideradas retângulo. Nós temos aqui 3 exemplos de retângulo, inclusive esse quadrado que está aqui, porque para ser retângulo basta ter os 4 ângulos retos, e o quadrado tem os 4 ângulos retos. Se ele tem os 4 ângulos retos, ele entra no grupo dos retângulos, ok? Losango. Losango é aquele tipo de paralelogramo que tem todos os lados congruentes, todos os lados de mesma medida. Aqui nesse caso, nós temos 4 exemplos de losango. Eu peço desculpas porque aparentemente houve uma distorção aqui, mas imaginem, né, que essa figura teria aqui todos os lados com a mesma medida. Então, todas as figuras que têm todos os lados iguais e são quadriláteros e são paralelogramos são chamados de losango. Vocês podem ver mais uma vez que o quadrado se encaixa nesse grupo. Por quê? Ele tem os 4 lados de mesma medida. Para ser losango, basta ter os 4 lados congruentes de mesma medida. E o quadrado tem essa característica. Portanto, o quadrado é um losango. Por fim, chegou a vez do quadrado. O quadrado pode ser definido como um paralelogramo que tem ângulos e lados congruentes, as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, nós podemos dizer que o quadrado é um retângulo losango. Mais uma vez, nós temos um pouco de deformidade aqui, por conta da projeção, mas os nossos 2 exemplos teriam todos os lados de mesma medida e todos os ângulos de mesma medida, todos os ângulos retos. E aí, foi uma surpresa para você o quadrado ser um retângulo e também ser um losango? Interessante, né? Nós temos aqui 8 exemplos de figuras. Será que a gente consegue classificar essas figuras? Verificar se essas figuras são ou não, fazem ou não parte de um conjunto de quadriláteros? Vamos ver. Por exemplo, aqui. Quem consegue me dizer quantos são os trapézios? Pensem um pouquinho aí. Acertou quem disse que nós temos 2 trapézios. Letra B e letra E. Lembrando que trapézio é todo o quadrilátero que possui um par de lados paralelos. E agora, quantas dessas mesmas figuras são paralelogramos? Vou dar uma dica, hein? São 4. Vocês conseguem descobrir quais são? Pare o vídeo e pense um pouquinho. Nós temos aqui a letra D, a letra F, a letra G e a letra H. Então, vamos lembrar, o losango é um paralelogramo porque tem 2 pares de lados paralelos. O mesmo ocorre com o retângulo, com o quadrado, o paralelogramo propriamente dito, né? Que não tem mais nenhuma característica especial. E quantas figuras aqui são retângulos? Muito bem, 2. Letra G e letra H. Lembrem-se, para ser retângulo basta ter os 4 ângulos de mesma medida, ou seja, os 4 ângulos medindo 90 graus, e o quadrado tem essa característica. Por fim, e já dei a resposta aqui, nós temos também 2 exemplos de losango. Mais uma vez, lembro a vocês que losangos são todas as figuras que têm os 4 lados com mesma medida. Todas as figuras não, todos os quadriláteros que têm os 4 lados com a mesma medida, portanto, aqui nós temos 2 exemplos. O quadrado mais uma vez aparece. E o quadrado, nós temos só um exemplo de uma figura que é um paralelogramo que possui ângulos iguais e lados iguais. Então, o quadrado é um cara especial. Então, percebam, o quadrado ele aparece no grupo do paralelogramo, no grupo do retângulo, no grupo do quadrado, no grupo do losango. Então, o quadrado sim é um tipo de paralelogramo, um tipo de retângulo, um tipo de losango e por aí vai. Uma figura ela pode ser muito mais do que uma única definição, né? Note aqui também, olha, que o retângulo ele é não só retângulo como ele é paralelogramo também.
O mesmo acontece com o losango. O losango e é paralelogramo, ok? E aí, conseguiram aprender um pouco mais sobre polígonos e suas classificações? No plantão de dúvidas vocês vão contar pra gente, tá bom? Até lá, se tiverem alguma dúvida, escrevam pra gente em amatematicadoruibarbosa@gmail.com. Nós agradecemos muito pela participação. Bom trabalho!